Você tem certeza de que está vivo? Pense bem. E se tudo o que você acredita sobre a sua existência for uma ilusão? E se o que chamamos de realidade for apenas uma cortina de fumaça, escondendo algo muito mais profundo e perturbador? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Este não é apenas mais um vídeo. É um convite para questionar a sua própria existência e enxergar o universo de uma forma que você nunca imaginou. Este é o Mente Sem Limites, e hoje vamos revelar segredos que podem abalar a sua percepção de realidade. Antes de mergulharmos nessa jornada que pode ser desconfortável, mas absolutamente necessária, dê o like neste vídeo e inscreva-se no canal. Você vai precisar de coragem para continuar assistindo, mas prometo que valerá a pena. Vamos começar. Você acredita que a realidade é algo fixo, como um palco onde os eventos se desenrolam independentemente da sua presença? E se eu te dissesse que não é bem assim? Na verdade, a realidade é mais parecida com uma sinfonia que só existe quando há alguém para ouvi-la. Essa ideia, chamada de princípio antrópico participativo, foi proposta pelo renomado cientista John Wheeler. Ele sugeriu algo incrível. O universo não é um observador passivo, mas um sistema dinâmico que depende da nossa interação para existir. Agora pense, se a realidade só existe porque a observamos, o que acontece quando não estamos olhando? Essa é uma questão que vai abalar a sua mente e que exploraremos a fundo. Para entender isso, precisamos viajar para o mundo quântico, onde as leis da física que conhecemos não se aplicam como imaginamos. Um exemplo clássico disso é o famoso experimento da dupla fenda. Quando ninguém está observando, partículas como elétrons se comportam como ondas, espalhando-se de maneira imprevisível. Mas, no instante em que alguém as observa, elas colapsam em partículas e assumem uma posição definida. Parece loucura, mas é real. Wheeler enxergou nesse fenômeno uma verdade ainda maior. O ato de observar não apenas revela o universo, mas literalmente o cria. Imagine o que isso significa. O universo é como uma tela em branco, esperando ser pintada pela sua consciência. Sem um observador, a realidade como a conhecemos simplesmente não existiria. Essa ideia desafia tudo o que acreditamos ser verdade sobre o cosmos. O universo não é uma entidade independente, é um sistema participativo, onde cada observador desempenha um papel essencial. Mas espere, porque fica ainda mais estranho. Você não é apenas um espectador nesse teatro cósmico. Você é um dos protagonistas. Cada pensamento, cada percepção, cada ato de observação molda o universo. Isso significa que você tem um papel ativo na criação da realidade. E aqui surge uma pergunta ainda mais perturbadora. Se a realidade depende da nossa consciência, quem somos nós, de fato? E o que acontece quando consideramos que aquilo que observamos também nos observa de volta? A consciência, algo que sempre foi tão misterioso, emerge como a verdadeira protagonista dessa história. Para Wheeler, o universo não está separado de nós. Ele é inseparável da nossa percepção. Em outras palavras, a consciência não é apenas uma testemunha passiva, mas o alicerce que sustenta toda a realidade. Essa ideia não é apenas revolucionária, ela é assustadora. Se tudo o que acreditamos sobre vida, tempo e existência depende da interação entre o observador e o observado, então, quem realmente somos? Tradições espirituais antigas já apontavam nessa direção. No hermetismo, o universo é descrito como a mente de tudo. No budismo, a realidade é vista como uma ilusão moldada pela percepção. Ao trazer o peso da física quântica para o debate, Wheeler construiu uma ponte fascinante entre a ciência e a espiritualidade, unindo dois mundos que por muito tempo pareceram irreconciliáveis. Nesse modelo, a consciência humana não é um subproduto do cérebro, mas uma força fundamental. Cada pensamento e cada momento de percepção contribuem para a teia cósmica.
Isso significa que você não é apenas uma testemunha da realidade. Você é um criador ativo. Com o pincel da sua percepção, você pinta o universo em tempo real. Mas não para por aí. O que acontece quando percebemos que essa teia de consciência não é apenas individual, mas coletiva? Se cada um de nós molda a realidade à sua maneira, como essas diferentes percepções interagem? E mais, será que o universo é apenas um reflexo de uma consciência ainda maior, algo que transcende nossa compreensão? Vamos explorar isso agora. Quando falamos sobre a interação entre consciência e realidade, precisamos considerar as implicações desse vínculo. O princípio antrópico participativo sugere que o universo, como o conhecemos, é uma espécie de espelho da consciência. Cada ato de percepção é como uma pincelada em uma pintura que está sendo constantemente recriada. Wheeler acreditava que não estamos apenas vivendo dentro do universo, estamos ajudando a criá-lo a cada momento. E se isso for verdade, quais são as responsabilidades que carregamos como co-criadores dessa realidade? Essa visão traz à tona uma questão que transcende a ciência e mergulha no campo da ética e da espiritualidade. Se nossas escolhas e percepções moldam o cosmos, será que estamos fazendo isso de maneira consciente? Pense em quantas vezes agimos por impulso sem refletir sobre o impacto que nossas ações podem ter. Cada pensamento, cada emoção e cada intenção reverberam na grande teia do universo. Isso significa que a realidade não é apenas um reflexo de quem somos, mas também de quem escolhemos ser. A ideia de que a consciência molda a realidade também abre portas para algo ainda mais profundo, a interconexão de todas as coisas. Não estamos sozinhos nesse processo. Assim como nossas percepções afetam o universo, as percepções de outros também têm um impacto. É como se estivéssemos todos conectados por fios invisíveis, cada um contribuindo para uma sinfonia cósmica maior. Tradições espirituais, como o budismo e o hermetismo, sempre apontaram para essa interconexão. Mas agora, a ciência começa a explorar essas possibilidades com seriedade. E essa interconexão não é apenas teórica, ela tem implicações reais. Experimentos já demonstraram como partículas separadas por vastas distâncias podem estar instantaneamente conectadas, um fenômeno conhecido como entrelaçamento quântico. O que isso significa para nós? Significa que nossas ações e pensamentos não apenas moldam a nossa realidade imediata, mas podem reverberar em níveis que ainda mal compreendemos. Imagine o impacto coletivo disso. Bilhões de consciências interagindo, criando e recriando a realidade a cada segundo. Agora vamos dar um passo além. Se tudo está conectado e cada consciência contribui para o todo, qual é o papel de uma possível consciência superior? Seria o universo uma manifestação de algo ainda maior? Uma inteligência cósmica que guia e conecta todos os elementos dessa teia infinita? Tradições espirituais sugerem que sim, falando de um todo ou de uma mente universal. E se estivermos apenas começando a arranhar a superfície desse mistério, essa noção de uma consciência superior ou universal não é apenas fascinante, ela também nos desafia a repensar nossa responsabilidade. Se somos co-criadores de uma realidade compartilhada, como podemos agir de maneira mais consciente e harmoniosa? Será que nossas escolhas diárias estão alinhadas com essa grande sinfonia cósmica? Ou estamos criando dissonâncias que perturbam o equilíbrio do universo? Essas são perguntas profundas que precisamos explorar para entender nosso papel nessa tapeçaria infinita. E talvez o aspecto mais importante seja reconhecer que ao participarmos dessa criação contínua, também temos o poder de transformar o futuro e até mesmo reescrever o passado. Sim, você ouviu certo. Experimentos no campo da física quântica
como o da escolha retardada, sugerem que o modo como observamos algo hoje pode literalmente influenciar eventos que já ocorreram. É como se a linha do tempo fosse maleável, permitindo que nossas intenções moldem não apenas o que virá, mas também o que já foi. Isso nos leva a um paradoxo fascinante. Se podemos influenciar o passado e o futuro com a nossa percepção, será que o tempo, como o conhecemos, realmente existe? Wheeler acreditava que o tempo é mais uma dimensão do que um fluxo linear, o que significa que ele pode ser manipulado pela interação da consciência com a realidade. Imagine o impacto disso. Não apenas somos criadores do presente, mas também arquiteto do que já aconteceu e do que ainda está por vir. E o que dizer da morte? Nesse modelo participativo do universo, a consciência não seria limitada pela existência física. Ao invés disso, a morte pode ser vista como uma transição, um deslocamento de perspectiva dentro dessa teia infinita de interação. É uma mudança de estado, não o fim da existência. Tradições espirituais já apontam para isso há séculos, e a ciência começa a oferecer pistas de que talvez a consciência transcenda o corpo físico. E se a morte não for o fim, mas uma transformação? Como isso muda a maneira como vivemos? Essa ideia pode trazer um novo significado para nossas escolhas diárias. Cada ação, pensamento e intenção pode ser uma contribuição eterna para o universo, uma forma de participação que nunca realmente termina. Agora feche os olhos por um momento e reflita. Você não está apenas vivendo, você está criando, participando e sendo parte de algo muito maior. A grande questão é como você escolhe usar esse poder. A decisão é sua.